aluno! Estamos aqui para mais uma aula sobre a língua portuguesa. Hoje trataremos de um assunto que é um clássico da sintaxe. Olha lá, falaremos da crase e os principais casos proibitivos, facultativos e obrigatórios. Logo após a base teórica, chegarão os exercícios de fixação para aquecimento das regras e avançados para inferir se você já aprendeu a pensar com a cabeça de quem monta essas questões nos concursos públicos. E aí, preparado? Mas antes de tudo, você preparou um ambiente adequado para a sua aprendizagem? A aprendizagem depende não só da sua vontade de adquirir conhecimento, mas também de um ambiente propício para isso. Iluminação, silêncio, bons materiais, tudo isso ajuda com que você alcance seu sucesso em curto espaço de tempo. Muito bem, vamos começar a nossa aula pela clássica pergunta: o que é crase? Título não é brincadeira, nós precisamos sempre começar a nossa aula entendendo onde nós estamos, o motivo pelo qual estamos estudando crase, qual é a utilidade da crase no nosso dia a dia, e isso tudo faz com que você observe a importância da língua portuguesa na sua comunicação. Então, meu aluno, você já pesquisou o significado da palavra crase? Pois bem, crase é a fusão de duas vogais idênticas. Eu poderia parar aqui, porque isto é o mais importante. Crase é um fenômeno, não é fenômeno de combinação, nem um fenômeno de contração. É um fenômeno de fusão. E você sabia que a fusão só pode acontecer com fonemas vocálicos idênticos? Observe, eu falei fonemas vocálicos. Isso quer dizer que não há crase com o encontro de fonemas consonantais idênticos, só com o encontro de fonemas vocálicos idênticos. Até aqui foi? Muito bem, a primeira letra será A, sempre a letra A. E essa assumirá a classe gramatical de preposição. A segunda letra, A, é um artigo ou um pronome demonstrativo. O importante é você entender que a preposição A tem de ir ao encontro de uma outra letra A. É essa identidade visual, é essa identidade fonética que possibilitará a crase. Mas não existe crase só do A mais A. Basta ser fonema vocálico idêntico para o fenômeno da fusão acontecer. Só que o único fenômeno de fusão que receberá o acento grave, meu aluno, é o A mais A. Você entendeu por que a crase do A mais A é a crase cobrada para você? Porque a única crase é a única crase que vai ter um acento, que haverá, um acento denunciando o fenômeno. Mas nem sempre esse acento grave aparece, não é verdade? Então, o que é crase? Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Professora, preciso memorizar que são duas vogais? Sim. Professora, preciso memorizar que elas são idênticas? Sim, porque o A com E não promove fusão. O O com U não promove fusão. Mas o A mais A promove fusão. O I mais I promove fusão, que é um fenômeno chamado crase. A primeira letra, Cláudia, será sempre preposição? Isto você já pode memorizar. A primeira letra A será sempre uma prep. Logo, o motivo da crase acontecer está vinculado a outra matéria poderosa já estudada por nós, regência. Você lembra? Regência é um capítulo da sintaxe que nos ensina a interpretar a relação de dependência que existe entre o verbo e o seu complemento, ou entre o nome e o seu complemento. É nesse momento que você vai descobrir
qual preposição deverá ser acionada com determinado verbo e com determinado nome. Se essa preposição for a letra A, sinal amarelo. Atenção, pois poderá haver o fenômeno da crase. E esse sinal amarelo é uma possibilidade de crase. Para a crase acontecer, será necessário que o outro termo seja inaugurado pela letra A, ou que apresente a letra A. É esse encontro dos iguais que promoverá o fenômeno da crase. Então, é essa matemática, Cláudia? Sim, é essa matemática. A mais A, possibilidade de fenômeno da crase. Esse primeiro A, sempre preposição, mas o segundo poderá ser um artigo ou um pronome oblíquo. Tranquilinho? Entendeu o conceito? Agora, do entendimento do conceito ao acerto da questão lá no seu concurso público, existe uma longa caminhada e eu farei essa ao seu lado. Vamos continuar. Mas como essas vogais se fundem formando a crase? Ok? Precisamos pensar cada passada, não é verdade? Eu acabei de falar que crase é a fusão do A mais A. Mas como essas vogais se fundem formando a crase? Normalmente, um verbo ou um nome exige a preposição a, que se funde com outro a. Esse outro a poderá ser um artigo ou um pronome oblíquo demonstrativo. E aí o que acontece? Formamos a crase. E essa crase, no comum, ela é denunciada pelo acento grave. Mas, meu aluno, no comum não quer dizer sempre, ok? Esta explicação eu tinha passado para você. Agora eu estou reiterando. Você já entendeu a matemática da aula que estamos iniciando? A matemática é sempre a mesma. Todo fenômeno da crase passa por esse raciocínio, ok? Professora, a exceção, meu aluno, não seria a nossa querida língua portuguesa se não existisse essa exceção, né? Mas ela chegará e você entenderá tranquilamente. Então, qual é a fórmula? Um verbo ou um nome precisarão exigir a preposição a. Cláudia, na prova apareceu o verbo gostar. Poderá haver crase com o verbo gostar? Meu aluno, qual é a regência do verbo gostar? Quem gosta, gosta de algo. Então, se a preposição que acompanha o verbo gostar é a preposição de, já há uma verdade. Nunca haverá crase depois do verbo gostar. Motivo? Impossível a matemática do A mais A acontecer. Você entendeu? Cláudia, a palavra necessidade. Poderá haver crase depois de necessidade? Pense na preposição que acompanha esse nome. Necessidade, necessidade de algo. E aí, meu aluno, pode haver crase do de mais a? Não. O que vai acontecer é uma contração. De mais a, dá. E não uma fusão. Porque a fusão exige a identidade fonética, a identidade visual. Muito bem, nós estamos com uma exigência de uma preposição a indo ao encontro de uma letra A, que ora é artigo, ora pronome oblíquo. Muito bem, vamos avançar? Mais uma informação. Existem 4 situações básicas. Para quê, professora? Para o surgimento da crase. O que estamos fazendo? Nós estamos cercando esse inimigo por todos os lados. Você já sabe o conceito de crase. Você já conheceu a fórmula da crase. Cláudia, qual é o conceito de crase? Crase é a fusão entre 2 fonemas vocálicos idênticos. Já entendeu a fórmula? Já entendeu o mecanismo? Qual é o mecanismo, professora? Como surge essa fórmula? O mecanismo, primeiro, ocorrerá um verbo ou um nome que exigirão uma preposição e só vale a preposição a.
o termo que completa esse verbo ou completa esse nome deverá ser um termo inaugurado pela letra A ou apresentando o A no seu início. E aí sim, com o encontro dos iguais, o fenômeno da crase poderá acontecer. Mas vamos deixar isso mais transparente para ajudar na hora da identificação do gabarito. Existem 4 situações básicas. Primeira, o A preposição vai ao encontro do A artigo. O A preposição é invariável. Não existe variabilidade para a preposição. A preposição é classe gramatical invariável, assim como a conjunção, assim como a interjeição. Agora, o artigo não é. O artigo é classe gramatical que sofre flexão de gênero e número. Então, quando você encontrar um AS craseado, tenha certeza que esse AS promoveu uma fusão entre uma preposição e um possível artigo no plural. Então, essa primeira fórmula apresenta o casamento da preposição a com o artigo a, que poderá aparecer no singular ou no plural. Segunda possibilidade, a preposição a pode ir ao encontro de um outro a, que ora aparecerá no singular, ora aparecerá no plural, mas desta vez esse a não é artigo, e sim um pronome demonstrativo. Para você não confundir o a, artigo, com a, pronome demonstrativo, faça o lógico. Escolha um pronome demonstrativo e coloque no lugar desse a que você está desconfiado, e aí você descobrirá. Se esse a aceitar a troca por aquela, essa, aí, meu aluno, acabou. Esse a é um demonstrativo na sua forma oblíqua. Beleza? Ok, terceira situação, a preposição a pode ir ao encontro desses demonstrativos explicitados, não na sua forma ou nas formas oblíquas. O a preposição pode ir ao encontro de aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Você entendeu? Desta feita, surgirá o demonstrativo aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo com crase. E você prestará atenção que esse papo de crase só antes de palavra feminina é papo para bebê dormir. Nada de confiar nesses pensamentos sem fundamentação. O demonstrativo aquele é masculino, aquilo é masculino e, no entanto, a crase poderá ocorrer. Você sabe o motivo? A crase só exige a identidade dos fonemas vocálicos. É nesse encontro que o fenômeno da crase surge. Então, pense comigo. A preposição a vai ao encontro do demonstrativo aquele. Qual é a primeira letra que recepciona a preposição a? Não é a letra A? A palavra aquele não começa pela letra A? Pois bem, esse casamento já é o suficiente para promover fusão, fenômeno da crase. Mas há mais uma situação. A preposição a pode ir ao encontro do a, que é artigo, mas esse a acompanha o pronome relativo. Motivo? Você conhece um pouco da biografia dos pronomes relativos, da vida dos pronomes relativos. E você já escutou em determinada aula que o pronome relativo qual, ele não existe sem o artigo na frente. Isso quer dizer que eu posso flexionar o pronome relativo qual, não no próprio pronome relativo qual, mas no artigo que obrigatoriamente vai acompanhar esse pronome. Então, o, qual, os, quais, a, qual, as quais. Esses artigos são obrigatórios quando o que, quando o qual
funciona como pronome relativo. Então, meu aluno, a quarta situação reitera o casamento da preposição a com o artigo a. Só que esse artigo da quarta situação é o artigo que acompanha um pronome relativo. Ficou claro isso? Isso é muito importante. Cláudia, passando por essas 4 situações, há outras? Não. Que casa desta forma? Não. Poderá haver acento grave na nossa matéria crase, mas fora desse casamento será exceção. Tranquilo? Então, hora de memorização. Primeira situação, preposição a mais artigo a. Fenômeno da crase. Segunda situação, preposição a e o pronome demonstrativo na sua forma oblíqua. Fenômeno da crase. Terceira situação, preposição a com os seus demonstrativos nas formas oficiais. Fenômeno da crase. E a quarta situação, preposição a que entra em fusão com o artigo que antecede o pronome relativo qual. Então, meu aluno, é ou não é uma questão matemática entender a matéria crase? Você, até dado momento, dominando as informações, claro que essa base é fundamental para o sucesso na hora das questões sobre a matéria crase. É muito importante você aprender esse momento cartesiano da matéria crase, porque daqui a pouco você viverá um momento semântico da matéria crase. Aspecto hoje que caiu na preferência dos professores. Mas não adianta pensar na semântica da matéria crase ou a crase articulada sob um aspecto semântico se você não domina e domina bem a matemática, o mundo cartesiano dessa matéria chamada crase. Reinando a paz, posso avançar? Então vamos nós. É possível resistir à lasanha da minha mãe. Aparece a primeira mensagem. É possível isto. Resistir à lasanha da minha mãe. Você percebeu que neste período composto existe a letra A com acento grave? E o que promoveu o acento grave? Será que foi o fenômeno da fusão? Pense no termo antecedente, porque é a ele que você deverá pedir permissão. Se resiste, resiste a algo. Epa! Este verbo, Cláudia, é regido pela preposição a. Beleza, meu aluno? Se o termo antecedente é regido pela preposição a, existe uma garantia do fenômeno crase ou uma possibilidade para o fenômeno crase? Claro que você respondeu possibilidade, porque o fenômeno da crase precisa de um casamento e esse casamento tem de ser feito por um termo antecedente que promova uma preposição a e resistir já promoveu essa preposição a. Mas ainda é necessário o termo antecedente apresentando o artigo a ou um pronome demonstrativo a. Esta palavra pode inclusive começar pela letra A, mas não podemos abrir mão do encontro de um A com A. Beleza? Então vamos nós. Lasanha. Lasanha não é substantivo feminino? Então, claro que você pode inferir a lasanha. Acabou. Isso é suficiente para você já reiterar aquele acento grave. Aquele acento grave só existe para determinar a lasanha. Não é uma lasanha qualquer, é da minha mãe. Ficou claro isso? Bizu. Para sabermos se haverá crase A mais A, basta colocarmos o artigo antes do substantivo e criar uma frase hipotética, colocando como sujeito da frase.
A lasanha da minha mãe é ótima. Em outras palavras, basta você imaginar o artigo antes desse substantivo. Se aparecer o artigo o, nunca haverá crase. Haverá, no máximo, uma combinação. Mas se o artigo for o a, liberado para o fenômeno da crase. Perceba que a ausência do artigo tornaria a frase estranha. Lasanha da minha mãe é ótima. O artigo serve para determinar a palavra lasanha. Este método é ótimo para perceber se há ou não artigo antes de um substantivo. E aí, meu aluno, entrando já na ambiência dessa matéria, verifique, é possível, verifique, você vai dominar a partir de agora essa matéria de forma definitiva. Basta você entender que eu, deste lado, passarei as informações. Eu vou compartilhar o meu conhecimento com você. Mas você aí do outro lado precisará administrar tudo o que eu falar. Isso quer dizer, não entendi o que a Cláudia falou. Pause a aula. Não atropele, porque ainda há muitas informações. Você não pode deixar uma dúvida no meio do caminho. Sabe por quê? Essa dúvida, ela custará muito caro. Não vamos sabotar o nosso projeto. Muito bem? Então, acraseado foi o encontro da preposição a mais o artigo definido feminino que determinou o substantivo lasanha. Para sabermos se há crase, basta colocarmos o artigo antes do substantivo e criar uma frase hipotética, colocando como sujeito da frase. Aquele a foi criado só para ratificar essa determinação. Lasanha da minha mãe é ótima causa uma estranheza, exatamente porque está faltando o artigo. Bizu. Outro método que normalmente dá certo é trocar a palavra feminina por uma masculina. Se no lugar do a puder ser ao, a crase estará 99% das vezes certa. Você entendeu? Eu posso tranquilamente falar para você, trocando o feminino pelo masculino, se o a receberá ou não esse acento grave. Perceba, é impossível resistir à lasanha da minha mãe. E aí, Cláudia, esse acento grave está certo ou errado? Preste atenção. É impossível resistir ao nhoque da minha mãe. Oba! Se surgiu ao, é porque aquele a é craseado. Você entendeu? Ok? O que eu estou fazendo? Entregando a você armas poderosas para você, na hora da prova, resolver as questões sem drama. Armas, meu aluno, armas que são frutos de métodos, de estudos. Então, vamos a uma rápida retrospectiva, porque ainda há muitas informações legais para você memorizar. Vamos começar. Cláudia, o que é crase? É um fenômeno. Fenômeno de fusão. Fusão, meu aluno, é o encontro de fonemas vocálicos idênticos. Então, pare de pensar que crase só poderá ocorrer do A mais A. Não. Os outros fonemas vocálicos também promovem crase em determinados vocábulos. Só que as outras fórmulas E, O, I, U, vamos pensar assim só para que você entenda, essas outras crases, elas não aceitam o acento grave. Então, se não há um diferencial, logo não será interessante cobrar isso do candidato. Quer ver um exemplo? O verbo ir, lá no passado, ele era redigido com dois is. I-R. O verbo ir era grafado com dois is. Por que será que hoje você escreve o verbo ir só com um ir? O verbo ir
é grafado com uma única letra I, IR. Por que será? Você já sabe a resposta, né? A evolução promoveu a crase. E o verbo ir, ele é fruto de uma crase, de uma fusão do I mais I, encontro dos fonemas vocálicos idênticos. E você consegue provar isso muito bem quando a matéria estrutura é cobrada. Quando você analisa os morfemas que constituem o verbo ir, você verá que um I, ele acumula duas classificações, porque na verdade não é ele que acumula duas classificações. Existe o acúmulo do I nesta palavra. Um I funciona como radical, o outro I funciona como vogal temática e o R é a desinência nominal de infinitivo. Esse papo nós vamos trabalhar lá em morfologia e estrutura de vocábulos ou na matéria verbo. O importante é convencê-lo que o fenômeno da crase não acontece só do A para o A, mas, claro, só este fenômeno da crase autoriza a denúncia pelo acento grave. Ficou claro isso? Uma vez já entendido o que é crase, eu passei para você a fórmula. Qual é a fórmula, Cláudia? A fórmula é sempre fruto desta caminhada. Um termo antecedente exigindo a preposição a, e esse termo antecedente poderá ser um verbo quando eu aciono a matéria regência verbal, mas poderá ser um nome quando eu aciono a matéria regência nominal. Mas, uma vez o verbo ou o nome exigindo preposição a, eu peço cautela, porque ainda não há garantias para o fenômeno da crase. Esse fenômeno só ocorrerá se o termo consequente apresentar possibilidade de aceitação de artigo inaugurado pela letra A. E aí, meu aluno, sinal verde liberado, a crase poderá acontecer. Beleza? Logo após, eu apresentei 4 situações. Preposição mais artigo, preposição, sempre preposição a. Preposição a mais pronome demonstrativo oblíquo, preposição a mais pronome demonstrativo na sua forma oficial e preposição a mais o artigo que antecede o pronome relativo qual. Tranquilinho? E por último, passei alguns bizus para você não perder tempo na hora de responder se é crase ou não. Primeiro, você poderá transformar o substantivo em sujeito só para verificar se há ou não necessidade de um artigo. E o segundo está aqui. Eu troco o substantivo, que será sempre o termo consequente, por um outro substantivo, só que masculino. Se nesta troca a preposição a mudar para a combinação ao, meu aluno volte e pode crasear sem medo. Beleza? Muito bem. Depois dessa rápida retrospectiva, tempo para você. Agora é hora das anotações. É hora dos apontamentos. É hora de você, com você mesmo, verificar se tudo que foi falado foi dominado. E aí, meu aluno, eu espero você para continuar essa caminhada. Até daqui a pouco.